E aí, cinéfilo, a Prime Video tem um catálogo de séries que a maioria das pessoas passa direto sem perceber. 10 séries disponíveis agora que vão te prender do começo ao fim. E tem uma no meio dessa lista que é o destaque absoluto. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1. Bora na nossa lista. The Underground Railroad, Prime Video. Vou começar com uma série que chegou quase em silêncio na plataforma e que é, na minha opinião, uma das produções mais impactantes dos últimos anos. Barry Jenkins, o mesmo diretor de Moonlight, passou anos construindo esse projeto e o resultado é algo que vai muito além do que qualquer sinopse consegue descrever. Cora é uma mulher escravizada numa plantação de algodão na Geórgia que vive à margem até mesmo entre os outros escravizados. Tudo muda quando Caesar chega trazendo informações sobre uma ferrovia subterrânea que pode ser o caminho real para a liberdade, mas a fuga tem um custo imediato e brutal. Ridgway, um caçador de recompensas frio e absolutamente obsessivo, passa a perseguir Cora com uma determinação que vai muito além do trabalho. Ela é a filha da única pessoa que ele nunca conseguiu capturar, e isso o consome por completo. O que Jenkins faz de extraordinário é transformar a ferrovia numa metáfora visual e narrativa que mistura o real com o surreal, criando uma experiência que é ao mesmo tempo história e fábula. Tuzo Mbedu carrega cada cena com uma presença devastadora e absolutamente convincente. A direção é pictórica, lenta no ritmo certo, densa no peso emocional exato. The Underground Railroad não é fácil de assistir, é desconfortável, é pesada e é urgente. E é exatamente por isso que ela precisa ser vista. Disponível na Prime Video. Paper Girls, ficção científica que começa com 4 meninas entregando jornal numa noite de Halloween em 1988 e termina com uma das premissas mais criativas que a televisão produziu nos últimos anos. Erin, Mac, Tiffany e KJ estão fazendo a rota normal, quando o céu começa a brilhar com luzes roxas e o mundo ao redor começa a mudar de um jeito que nenhuma delas consegue explicar racionalmente. Quando chegam à casa de Erin em busca de segurança, encontram uma mulher morando lá, e essa mulher é a própria Erin, adulta, vivendo no futuro. Paper Girls usa a viagem no tempo não como um artifício de ação, mas como espelho emocional de cada uma dessas personagens. Cada menina vai se confrontar com versões de si mesma que ainda não existem, vidas que ainda não viveram, escolhas que ainda não fizeram. E o peso disso é surpreendentemente emocional para uma série que começa com uma aventura adolescente despretensiosa. A guerra entre viajantes do tempo que as envolve é o contexto. O coração da série é a pergunta que fica ressoando muito depois dos créditos. Se você pudesse ver seu futuro com clareza, você ainda escolheria viver o presente com a mesma intensidade? A série foi cancelada antes do tempo, e isso é um crime contra o bom gosto. O que existe aqui é bom demais para ser ignorado. Disponível na Prime Video. 000. Cocaína, família, e o custo real do crime organizado visto de 3 ângulos simultâneos e devastadores. 000 não é uma série sobre traficantes glamourosos vivendo vidas de luxo. É sobre os Linwood, uma família americana que administra uma empresa internacional de transporte usada para contrabandear cocaína do México para a Itália. A narrativa se divide em 3 frentes ao mesmo tempo: o cartel mexicano fornecedor, a família americana que intermedia e a máfia calabresa receptora. E o que a série faz com essa estrutura tripartida é mostrar que em cada ponto dessa cadeia existem pessoas destruindo a própria vida por dinheiro, poder ou simplesmente por não enxergarem outra saída. Ninguém aqui é herói, ninguém aqui é completamente vilão. Todo mundo está preso no sistema que consome quem toca nele. A direção é cinematográfica no sentido mais literal e completo da palavra. Há cenas nessa série que rivalizam com qualquer produção de cinema do mesmo gênero lançada no mesmo período.
O ritmo é denso, a construção de personagens é precisa e a tensão cresce de forma orgânica até pontos de ruptura que você não consegue antecipar. Se você gosta de The Wire ou Narcos e quer algo que opere no mesmo nível de exigência narrativa, 000 é exatamente o que você estava procurando. Disponível na Prime Video. The Devil's Hour. Suspense psicológico britânico que usa o horário mais perturbador da madrugada como ponto de entrada para uma das histórias mais elaboradas e inteligentes que o streaming produziu nos últimos anos. Lucy acorda todas as noites exatamente às 3h33 da manhã, atormentada por visões e pesadelos que não consegue explicar e que nunca param. Ao redor dela, tudo parece ligeiramente errado. O filho de 8 anos é retraído de uma forma que vai além da timidez, completamente desprovido de resposta emocional. A mãe fala sozinha com cadeiras vazias em conversas que ninguém mais consegue ouvir. E a casa onde vivem carrega o eco perturbador de uma vida que não pertence a Lucy, como se ela estivesse habitando um espaço que já foi de outra pessoa. Quando uma série de assassinatos brutais acontece na região e Lucy se torna a principal suspeita, a realidade que ela conhecia começa a colapsar completamente. The Devil's Hour é o tipo de série que constrói o mistério com paciência cirúrgica, camada por camada, sem pressa e sem condescendência com o espectador. Jessica Raine entrega uma performance que sustenta a atenção de ponta a ponta, e quando as peças começam a se encaixar nas últimas cenas, a construção toda faz sentido de uma forma que você não esperava. É raro, é muito bom. Disponível na Prime Video. Antes de continuar, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui comigo. Vocês são o motivo de cada vídeo que eu faço com tanto carinho. Se inscreve no Filmeja 1 e ativa o sininho. Me ajuda demais e é rapidinho. E agora chegou o momento da série que eu prometi no início, o destaque absoluto dessa lista. Presta atenção, porque essa você não pode perder de jeito nenhum. Outer Range. Royal Abbott é um fazendeiro de Wyoming que luta pela terra e pela família, com a obstinação silenciosa de quem não conhece outra forma de existir. Mas a vida de Royal começa a desmoronar em camadas simultâneas e implacáveis. A nora desaparece sem deixar rastro ou explicação. Os vizinhos Tillerson articulam um plano calculado para tomar suas terras. Uma morte prematura desencadeia um efeito dominó que contamina toda a comunidade ao redor. E então, a oeste da propriedade, uma cratera negra se abre no chão. Uma fenda no mundo físico que não deveria existir por nenhuma lei conhecida da natureza. Outer Range começa como um drama familiar de faroeste denso e vai se transformando lentamente em algo muito mais perturbador e completamente impossível de classificar no único gênero. Josh Brolin entrega uma das melhores performances da carreira, construindo um homem que carrega segredos do passado que vão reconfigurar absolutamente tudo que sua família acredita saber sobre ele e sobre a terra onde vivem. A série tem a paciência de deixar o mistério crescer devagar, alimentado por detalhes que você percebe que eram pistas apenas depois que a revelação acontece. E quando as respostas começam a surgir, elas criam perguntas ainda maiores e mais perturbadoras. É o tipo de série que habita a sua cabeça muito depois que os episódios acabam. Disponível na Prime Video. Gêmeas, mórbida semelhança. Rachel Weisz interpretando duas personagens completamente distintas ao mesmo tempo numa reimaginação moderna e ousada do clássico cult de David Cronenberg de 1988. Isso sozinho já garantiria uma vaga nessa lista. Beverly e Elliot Mantle são gêmeas e cirurgiãs que compartilham absolutamente tudo entre si. Profissão, apartamento, amantes, vícios e ambições que crescem sem limite definido. A missão das duas é romper as barreiras do patriarcado na medicina e revolucionar os métodos de parto e saúde feminina com um novo protocolo cirúrgico que elas desenvolveram juntas. Mas, quanto mais fundo mergulham nessa empreitada,
mais os limites éticos se dissolvem de forma quase imperceptível até que já é tarde demais para voltar. A série usa o corpo feminino como território de disputa, poder e identidade de um jeito que é simultaneamente fascinante e profundamente perturbador. Vice é simplesmente extraordinária, diferenciando duas personagens que dividem o mesmo rosto, mas que funcionam como espelhos opostos em personalidade, impulso e fragilidade. Gêmeas é intensa, provocadora, esteticamente sofisticada e é o tipo de produção que só existe porque a televisão atual permite riscos narrativos que o cinema comercial raramente aceita correr. Disponível na Prime Video. Philip K. Dick's Electric Dreams. Philip K. Dick escreveu histórias que definiram o que a ficção científica pode ser quando opera no nível da filosofia e não apenas do entretenimento de superfície. Electric Dreams é uma série antológica que adapta e moderniza seus contos para o presente, com cada episódio sendo uma história completamente independente, com elenco, cenário e premissa próprios. O que isso significa na prática é que você nunca sabe o que vai encontrar no episódio seguinte. Um mundo onde as emoções humanas são mercadoria comercializável. Uma realidade onde memórias podem ser implantadas ou apagadas sob encomenda. Um futuro onde a identidade é uma escolha renovada a cada dia. A série reúne um elenco impressionante que inclui Steve Buscemi, Bryan Cranston e Janelle Monáe, entre outros, com cada ator trazendo uma história diferente para a vida. O que conecta tudo é a assinatura inconfundível de Dick, a desconfiança da realidade, a fragilidade da consciência e a pergunta constante sobre o que nos torna genuinamente humanos num mundo que constrói substitutos cada vez mais convincentes. É o tipo de série que você pode assistir em qualquer ordem, começar de onde quiser e sempre encontrar algo que vai te fazer enxergar o mundo real de forma diferente. Disponível na Prime Video. Night Sky. Irene e Franklin são um casal de idosos que carregam 50 anos de casamento e um segredo que, se revelado, mudaria absolutamente tudo que a humanidade acredita saber sobre o universo. No quintal da casa deles existe um portal que transporta quem entra para um planeta deserto a milhares de anos-luz da Terra. Durante anos, guardaram esse segredo com cuidado entre si, visitando o outro mundo como quem visita um lugar particular que só pertence aos dois. Franklin o vê como um fardo pesado demais, Irene o vê com uma fascinação que nunca diminuiu com o tempo. Sissy Spacek e J.K. Simmons são a razão central pela qual essa série funciona em todos os níveis. A química entre os dois é tão real e tão carregada de décadas de vida compartilhada que você acredita completamente nesse casal sem esforço nenhum. O mistério intergaláctico é o pano de fundo que sustenta a narrativa, mas Night Sky é fundamentalmente uma série sobre o que significa envelhecer ao lado de alguém, sobre os segredos que uma vida longa inevitavelmente acumula e sobre o que acontece quando o mundo externo finalmente bate na porta de quem passou anos tentando proteger o que tinha. Quando um jovem misterioso cruza o caminho deles, o equilíbrio frágil que construíram começa a ruir. Disponível na Prime Video. Tales from the Loop, a série mais silenciosa e visualmente mais bela dessa lista inteira. Tales from the Loop se passa numa cidade construída acima de uma máquina chamada The Loop, criada para explorar os mistérios do universo e tornar possível o que antes só existia na imaginação. Mas a série não é sobre a tecnologia em si, é sobre as pessoas que vivem acima dela e sobre como o impossível se torna cotidiano quando você cresce acostumado com ele. Cada episódio é uma história independente de um habitante dessa cidade que se depara com algum fenômeno que desafia toda a lógica conhecida. O menino que troca de corpo com o pai e descobre o peso de uma vida que ainda não é sua. Dois irmãos presos em loops temporais que os separam de formas que nenhuma distância física conseguiria. Um robô que aprende sozinho o que é solidão e o que é perda. A direção visual é de uma beleza quase pictórica e deliberada, com
com paisagens que parecem quadros animados e uma paleta cromática que faz o extraordinário parecer absolutamente natural. Tales from the Loop é fice emocional no sentido mais puro e mais raro. Não vai te dar adrenalina nem suspense de borda de cadeira. Vai te dar algo muito mais difícil de encontrar. A sensação real de que você assistiu algo que importa de verdade. Disponível na Prime Video e é o encerramento perfeito para essa lista. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Primeiro, agradeço a Deus por mais um vídeo e agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram até aqui comigo. Isso significa muito para mim. Me conta nos comentários qual dessas séries você já assistiu e qual vai entrar na sua fila agora. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!